Fala, Legionário, excelente dia pra você, pra sua família. E vambora, né? Boa terça-feira aí pra gente. Tem uma mensagem bem pura, bem simples, né? Intenção pura. Não existe segunda intenção. Uma mensagem de reflexão a respeito do nosso casamento. Ontem a gente falou algo bem interessante, né? Que é a questão de ter um casamento ou uma esposa na planta, né? Que é o que praticamente acontece com 100% das pessoas que casam. Ninguém vem pronto, mas se constrói. Quero trazer hoje uma metáfora do casamento e do crescimento mesmo também do casal, né, em si. Existe uma planta chinesa que é diferente da nossa planta brasileira. O Brasil tem um tipo de bambu e a China tem outro tipo de bambu. O bambu chinês, ele é diferente porque ele demora de 3 a 4 anos para começar a crescer. Então, assim, quando a gente tá aqui no Brasil, você passa perto de um lugar que tem um córrego de água, você vai ver ali um bambuzal que fala, se não me engano, um bambuzeiro. E ali vai ter muito bambu, e às vezes eles crescem muito. Eles crescem bastante, e eles crescem muito por dia. Coisa de mais de um palmo, às vezes por dia. Muita coisa. O bambu, ele tem essa característica. Ele é resistente, ele possui bastante água. E tem até, se não me engano, dá até pra achar água dentro dele. Entre cada bloquinho que ele possui, né? O nosso bambu brasileiro, ele cresce rápido. Cresce rápido. Agora, diferente do nosso bambu brasileiro, o bambu chinês, ele demora para crescer. Mas é assim, ele fica de 3 a 4 anos crescendo por até 1 metro de altura, ou menos. E aí, a partir ou do quarto ou do quinto ano, que é mais certeza, ele cresce muito, muito. Então, assim, nos primeiros de 3 a 4 anos, ele não ganha 1 metro de altura. Ele fica lá bonitinho, assim, tentando crescer devagarinho e estagnou, ele fica menos de 1 metro. Assim é muitas vezes o nosso casamento. Assim é muitas vezes a capacidade de lidar emocionalmente com as situações. Assim é muitas vezes a capacidade financeira do casamento, porque as habilidades estão sendo desenvolvidas, a capacidade de negociação está sendo desenvolvida, a capacidade de venda está sendo desenvolvida, a capacidade de persistência está sendo desenvolvida. Tem muita coisa em jogo. A capacidade de ser um bom jogador está sendo desenvolvida. A capacidade de cuidar de filhos, ensinar os filhos, treinar os filhos está sendo desenvolvida. A capacidade de ter fé, a capacidade de ser ousado, a capacidade de ser folgado pelo reino de Deus, entregue, uma pessoa que faz, uma pessoa que não só acredita, mas vive. Tudo está sendo treinado. Tudo, 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 tudo. Quanto mais você anda com pessoas que vivem menos tudo isso, mais tempo vai demorar para você crescer e para você expandir. Você, todos nós precisamos andar com pessoas que são melhores do que nós. Eu sempre ouço uma frase aqui nas mentorias que eu faço, financeiras, fala assim, ó, você vai chegar no resultado financeiro das pessoas que você convive. Por quê? Porque existe um grande estímulo ambiental. Então, se as pessoas rompem no seu ambiente, você também vai romper. Se as pessoas arriscam, e não tem como enriquecer sem arriscar, e muitas vezes, sem tentar, sem empreender, você também vai fazer isso. Agora, se você convive com pessoas de baixa sabedoria, sem inteligência emocional, o cara que trata a mulher igual um lixo, o cara que trata a mulher igual a mãe, igual uma amiga, você vai fazer igual, e isso é uma pena, cara, porque é uma bobeira da sua parte. Só que se você convive com pessoas que amam a Deus, que amam a sua esposa, que não amam mais a mãe do que a esposa, mas que só honram os pais e abandonam os pais. Abandonam não, olha lá. Tá escrito lá em Ezequiel que é uma vergonha, sabe, pra família abandonar os pais e não cuidar e não honrar. Então até na velhice, quando a gente cuida, tá escrito lá em Ezequiel que isso é honrar os pais. Cara, é muito forte isso. Quando você, na velhice, cuida dos pais, você tá honrando eles. É muito, muito legal essa questão, sabe? Muito. Precisamos honrar nossos pais. E amar a esposa, e amar a nossa família, mas é sempre em sequência. Então vem primeiro a Deus, vem em segundo a esposa, vem em terceiro os seus, que são os da sua própria casa, que são os filhos, depois vem os parentes, depois vem o próximo. Mas enfim, voltando ao que a gente estava dizendo, a questão do bambu chinês, né? Ele demora de 3 a 4 anos, vai crescer 1 metro. Depois, a partir do quinto ano, eu trouxe um dado aqui fala
que esse é o momento de ele criar raízes, né? Ele cria raízes profundas. E aí, imagina só, o bambu, ele sempre procura água. Ele vai crescer em lugares que tem água. E é onde ele vai ficar amarelo, quer dizer que a água está se afastando de lá. Porque ele cria raízes e sempre procura águas profundas, né? Assim, também não é a planta que faz isso perfeitamente. Sempre procura águas. No 5º ano está escrito aqui, ó, ele cresce até 25 metros em poucas semanas. Então imagina, um negócio que não tinha nem 1 metro de altura. Coloca aí 3 semanas, que vai dar próximo de um mês. Em 3 semanas ele cresce 25 metros. Até 25 metros. Então, dentro de um exemplo ótimo, mais 25 metros ele vai para 26 metros. Cara, pra você ter uma noção, se não me engano, um poste vai ter os seus 8 metros de altura, entendeu? É muita coisa, muita coisa. Então, 8, 16, 24. Como se fosse 3 postes um em cima do outro. E ele cresce de forma muito forte, resistente. Minha mensagem para você hoje é: aproveite cada instante para você crescer, edificar a sua família, honrar seus pais, honrar sua esposa, amar a sua esposa. E quando eu falo sobre honrar a esposa, quer dizer assim, imagina só que ela faz umas cagadas com você, ela faz um negócio chato, é o defeito dela. Você sairia por aí contando o defeito dela? Eu não faria isso, mas eu iria honrar ela. Eu iria ainda assim, inclusive, orar por ela. E se possível fosse colocar ela diante de pessoas que são referências de casamento. Mulheres com experiência, para que ela pudesse conversar com essas mulheres. Para que ela pudesse se aconselhar, para que ela pudesse confessar e orar. E, inclusive, também eu ia orar junto com ela a respeito desses detalhes. Mas eu não ia desonrar ela falando dos defeitos dela para minha mãe, para meu pai, nem para os meus irmãos, nem para as amigas dela, nem para os meus amigos. Eu não faria isso. Então eu aconselho você a fazer o mesmo. Cada um com a sabedoria que Deus vai te entregar. Então é isso. Lembra que você não é um bambu chinês, mas às vezes o seu momento de explosão está chegando. Não desista. Não desista. O momento de você conquistar as coisas que você quer vai chegar. Você só precisa fazer o que é necessário para você, que é da sua parte fazer. Então bora fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela vida de cada um que assiste esses vídeos. Obrigado, Senhor, pelo seu favor. O seu favor, Senhor, move tudo aquilo que o Senhor quiser. O seu favor, Senhor, ele é mais do que precisamos para o nosso crescimento. Muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus. Nós falhamos. Falhamos em aprender, falhamos em servir, falhamos em buscar oportunidades, falhamos em ter aliança. Falhamos, Senhor, meu Deus, em ter muita coisa. Mas a cada ano, Pai, que a gente venha, Senhor, a entrar no ritmo do Teu reino, no ritmo da Tua palavra. E aprender, e servir, e buscar oportunidades, e fazer alianças, Senhor. Que a gente venha crescer em todas as áreas. Assim como o bambu chinês. Ainda que a gente fale 3, 4 anos, como é o meu caso. Estou casado, vai fazer 4 anos. Que a gente possa, no 5º ano, Senhor, romper, Pai. E crescer de forma estrondosa. Se eu crescer 25 metros em 3 semanas, quer dizer que eu vou estar crescendo praticamente 8 metros por semana. E vou estar ficando estrondosamente forte, bonito e viçoso. E é assim que eu quero, Pai. Eu quero ter um casamento firme, forte, viçoso. Assim como eu peço para os meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente tenha capacidade, em nome de Jesus, de corresponder a isso, ao teu chamado, à tua vontade, e te honrar também, em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada um e dando sabedoria emocional e capacidade também de poder lidar com as dificuldades, as frustrações e encher de orgulho o teu reino, Pai. Meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Compartilha esse vídeo aí. Tamo junto.